e escolheu a passagem que diz: quem se elevar será rebaixado. Domingo, como de costume, você já sabe o vídeo que eu faço, eu compartilho aqui com você um pedacinho da minha leitura. Lembrando, não sou de nenhuma religião específica, eu simplesmente faço isso todos os domingos e eu tô compartilhando aqui no canal. Algumas pessoas têm dado um feedback bem positivo sobre isso, então eu vou continuar fazendo. Se você tá curtindo, já larga o comentário aí e eu vou compartilhar a leitura de hoje. Foi o Arthur que escolheu, ele abriu aqui o livro, aí ele escolheu: pai, quero saber sobre isso aqui. Então, eu perdi a página? Não, eu tava uma página depois, achei. Foi essa aqui que o Arthur escolheu. Ele abriu a página e escolheu a passagem que diz: quem se elevar será rebaixado. Então aqui diz o seguinte, passagem da Bíblia. Eu não entendo muito de Bíblia, mas tá aí, ó. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Está em Mateus, acho que é capítulo 8, versículo 1, né? É assim que fala de coisa de Bíblia, né? Acho que é. Aí tem uma outra passagem que está aqui também. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Respondeu ela: dize a este meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhes eles: podemos. Ele lhes disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas peio, será que está escrito errado aqui no livro? Tá assim, ó: mas peio que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Esse é Mateus capítulo 20, capítulo 20, versículo 20 e 28. E uma outra. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando e notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa. Propôs-lhes esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 e 11. Eu não entendo muito bem essas paradinhas da Bíblia, mas eu acho que é assim que se diz, né? Agora vamos às explicações de acordo com o Allan Kardec. As explicações dessa passagem. Então, assim, estas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus põe
incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele toma o menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes. Enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar, que é a fortuna, os títulos, a glória e a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante sua nova posição, porque vêm acima deles os resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte e se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Se se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição, eles são abaixados até o último lugar na próxima existência. E não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queiras sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. Essa leitura me faz pensar em várias conclusões diferentes que as pessoas tiram sobre isso, né? Que aqui fala muito sobre a questão da humildade. Infelizmente, muitas pessoas confundem. Lembrando, isso é só minha opinião, tá? Não quer dizer que o Vitor tá certo e o Vitor tá errado. O Vitor tem opinião que pode ser certa, como também não pode. Mas isso me faz pensar na questão da humildade, que muitas pessoas confundem humildade com apologia à pobreza, que são duas coisas completamente diferentes. Humildade é uma coisa, você fazer um voto de pobreza é outra. Quando você faz um voto de pobreza, você necessita de tudo e de todos para te ajudar e você não oferece nada para o mundo. Você não faz nada, você não ajuda ninguém, você só fica na posição de coitado esperando uma migalhinha, esperando que alguém te ajude, esperando que alguém faça as coisas para você e por você. Você acha que o mundo te deve, você acha que as pessoas que são mais ricas e mais bem-sucedidas que você te deve pelo fato de que elas têm dinheiro e você não, e por culpa delas que você tá na merda. Tem muita gente, infelizmente, que pensa assim, né? Então, essa é a diferença entre você fazer apologia à pobreza e você ser humilde. Tem muito rico que é humilde, porque humildade não quer dizer quanto você tem de dinheiro na sua conta bancária, não quer dizer o carro que você dirige, não quer dizer a casa que você mora. É bem diferente as duas coisas. E também eu não sei te explicar o que é exatamente a humildade, mas na minha concepção é basicamente você se colocar no lugar do outro. E quando a gente vai ver, tudo se resume a isso, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você se põe no lugar do outro, você vai conseguir agir com humildade em todas as situações da sua vida. Aquilo que você não quer pra você, você não quer pro outro. Se você sempre agir assim, você não vai ser nunca desumilde. Você nunca vai ser um filho da puta. Entendeu? É simples. Muito simples de entender. Mas a questão de confundir humildade com pobreza é muito triste. Porque no fim das contas, o que movimenta o mundo? O dinheiro. O que movimenta empresas, pessoas, trabalhos, põe comida na mesa das famílias?
As grandes empresas, os bilionários, o capitalismo é o que faz as coisas andar. Não é as pessoas que fazem voto de pobreza. Ah, eu vou fazer voto de pobreza porque assim eu vou ser humilde e quando eu morrer eu vou ter o meu lugar garantido no céu. Não necessariamente. Isso não quer dizer nada. Tem uma outra coisa que eu li uma vez, que é o seguinte. A salvação não está dentro da igreja que você vai, não está dentro da crença que você tem, não está dentro de nada desses dogmas que a sociedade impõe pra gente. A salvação está ao alcance de todos, que é a caridade. Então, fora da caridade não há salvação. Ponto final. Imagina se a salvação dependesse de uma porra de uma igreja. Como que o menininho lá, as famílias que moram lá na África, nas partes mais pobres, teriam acesso a uma igreja para que elas tenham o direito de fazer parte do reino dos céus? Se fosse assim, Deus não seria justo? Tem pessoas que nunca viram uma igreja na vida, não sabem o que é isso. Ah, mas tem as missões dos missionários. Foda-se, eles não conseguem abranger o mundo inteiro. Tem os missionários que vai para um lugar, mas eu acho que isso é... Eu sou de acordo assim com essa questão desses missionários na parte de ajudar as pessoas, sabe? Tipo, leva uma comida, vai levar um atendimento médico, vai levar condições humanas para as pessoas viver. Só que na parte que eles chegam lá na África e quer obrigar todos os africanos a se converter à religião deles, tá errado. Os africanos já têm a religião deles. Muitas vezes são as religiões que todo mundo tem preconceito. Umbanda, o candomblé, até umas coisas mais fora do nosso conhecimento que nem faz sentido eu ficar falando nomes aqui, que as pessoas têm muito preconceito. Então você pega alguém lá da África que tem uma puta crença no candomblé, nos orixás, na porra toda, o cara vive uma vida de miséria, infelizmente, aí chega os igrejinha e quer converter obrigatoriamente, porque se você não se converter, você não tem direito aos nossos tratamentos, às nossas comidas. Eu acho errado, não são todos que fazem isso, tá? Mas alguns fazem e eu acho muito errado, cara. A gente tem que respeitar a religião de todo mundo, tá ligado? Tipo, você tem sua religião, da hora, mano. Eu respeito sua religião, espero que você respeite a minha, que no momento eu basicamente não tenho, eu só faço o meu estudo aqui de acordo com o espiritismo em casa, eu não vou em nenhum centro, não vou em nenhum lugar. Eu respeito até mesmo quem é ateu, e respeito muito. No último vídeo eu falei sobre isso, aí um seguidor aqui do canal foi e comentou: pô, Marinho, da hora seu posicionamento e tal, eu sou ateu e eu parei de ir pra igreja por causa disso, disso, disso. Então muitas vezes o que acontece? Os próprios costumes da igreja, as coisas que a igreja, olha só que português bom que tá o meu hoje. As coisas que a igreja muitas vezes quer impor para as pessoas, acabam fazendo algumas que são mais questionadoras virar ateu. Mas não é que o cara é ateu. O cara se diz ateu pra ninguém encher o saco dele, tá ligado? O cara já tá por aqui já. Puta que pariu. Ei, mano, tá indo na igreja? Parou de ir pra igreja, hein? Deus vai parar de te dar a benção, cara. Sou ateu, mano. E pronto, acabou. Fim de papo. Ninguém mais te enche o saco. Aí eu vi um vídeo ontem do Monark. Tava entrevistando um cara. E esse cara falou pro Monark que era ateu. E o Monark falou pra ele: não, você não é ateu. Porque você tem princípios e valores. Da onde vem os seus princípios e valores? Aí o cara ficou assim: não, vem de, tipo, fazer o que é certo, né? O Monark falou: então, se você acredita em fazer o que é certo, é porque você acredita que existe algo maior. Pode não ser esse Deus que eles pregam dentro de uma igreja, mas você acredita que existe uma força maior que rege a porra toda. E isso que é você ter princípios. Senão a vida não faria sentido, cara. O mundo não faria sentido. Você vem aqui, se não tivesse Deus, se não tivesse nada, nada faria sentido. Principalmente que a gente nem existiria, né? Porque a própria ciência fala que não existe um efeito sem causa, uma causa sem efeito, não sei, mas para o mundo ter sido criado, tem que ter tido uma causa. Porque o nada não pode criar nada. Então, até pela ciência,
Mesmo o cara que é mais ateu do mundo, fala, não, acredito na ciência, não tem essa parada de Deus, ele não consegue te explicar como que o mundo foi criado. Por quê? Não existe um efeito sem causa. Então, se existe o mundo, se existe a gente, existe uma força maior que criou tudo isso. E essa força, normalmente, as pessoas atribuem o nome de Deus. E eu costumo chamar de Deus também. Para mim, Deus é tudo e a gente tem que ter princípios e valores e ser pessoas boas por causa dessa força maior. Senão, nada disso faria sentido. E eu achei bem legal esse vídeo que eu assisti do Monark. E assim, encerramos essa reflexão de hoje. Se você gostou, deixa um comentário e vai ver essa outra reflexão da semana passada para ver o que você acha.